Bom dia! Bom dia para você que acompanha o nosso canal. Estamos aqui novamente no nosso bate-papo dos sábados de manhã. E hoje, primeiramente, nós vamos dar os nossos recados, lembrando que a Casa dos Tarefeiros está funcionando conforme o decreto atual, respeitando todas as restrições. Por isso, é necessário que você ligue no telefone que aparece no início do vídeo ou na descrição do vídeo para agendar o seu atendimento, tá bom? Está tendo as palestras, está tendo centro cirúrgico, os trabalhos de apometria, prosperidade, porém, precisa ser agendado com antecedência, tá? Vale também lembrar que a Casa dos Tarefeiros é única, tá? Está situada lá na Rua Barão de Penedo 182 e ela não tem filiais, tá bom? Sendo assim, vamos começar a nossa palestra de hoje, pedindo licença a você, a tua família, para adentrar no seu lar com toda a equipe espiritual da Casa dos Tarefeiros, com energia da conscientização, da alegria, para que nós possamos todos sair muito melhores dessa conversa do que quando aqui nós iniciamos. E assim nós vamos começar. Você lembra que semana passada a gente falou das nossas defesas, né? Lembra que eu falei que tinham perguntado como que a gente se defende das energias negativas? E daí eu entrei junto com o Carlos, com o Maurício falando, e a gente citou alguns centros de força que nós temos, né? Aqueles que mantêm a nossa energia. E você sabia que esses centros de força, você fala assim, mas da onde que eles tiraram isso, né? Da onde que apareceu o centro de força? Quem foi que criou? Desde lá da antiguidade, principalmente lá na Índia, 2000 anos antes de Cristo, já haviam escrituras deles, escrituras sagradas, né, que falavam dos centros de força, da energia que a gente emanava e de centros de manutenção dessa energia, inclusive que faziam a manutenção da nossa vida, né? E se você pega os outros povos, os egípcios, hoje a gente vai falar de um centro de força que é muito conhecido e que muitas pessoas associam com os egípcios, né? Mas antes de falar nele, para a gente começar a conversar desse centro de força, eu queria perguntar para você que está assistindo como que é que anda a sua percepção da sua vida. De tudo que está acontecendo, a percepção, como você vê a tua vida, a tua família, como você percebe, na verdade. Porque muitas vezes a gente vê uma coisa e percebe outra, interpreta outra. É uma loucura. É uma loucura. Por exemplo, eu tenho um jeito de perceber a minha existência. O Carlos tem outro, o Maurício tem outro, né? Às vezes, essas percepções podem caminhar no mesmo sentido. Outras vezes, não. Eu vejo dessa forma um determinado fato. O Carlos fala assim, não, mas eu percebi outra coisa. Eu vi de outra forma. E o que está certo, o que está errado? Por que, que um vê de um jeito? Por que, que o outro vê do outro jeito? Bom, para a gente não jogar só para a parte espiritual, primeiro a gente tem que saber que nós temos o nosso repertório, né? Existencial, tudo aquilo que a gente trouxe de crenças, de conhecimento, e também o nosso repertório espiritual, tudo que a gente trouxe de outras vidas, tudo que a gente conheceu de outras vidas, e isso cria, isso que trata muitas vezes a apometria, quando a gente fala de outras vidas, as nossas crenças, sejam elas limitadoras, sejam elas crenças auxiliares, motivadoras, muitas vezes é isso que é sido trabalhado porque nós vamos evoluindo. Bom, então
a pergunta era como você está percebendo a sua vida. Tem gente que parece, olha, é das antigas. Sabe a hiena? Lembra da hiena do desenho que falava ó vida, ó céus, ó azar? Porque ela só via o lado ruim de todas as situações e, consequentemente, a coisa ruim acontecia com ela, né? E quem se ferrava era o leão que acompanhava ela, porque também acompanhava porque queria. Vamos aí, né? Vamos começar por aí. Bom, a questão é o seguinte: semana passada nós falamos do centro de força que tem no topo da nossa cabeça, que era o coronário, aquele que tem a ligação com a divindade, com o plano espiritual superior, que trabalha parte da nossa cognição ou do nosso eu superior, como alguns falam. E hoje a gente vai falar do centro de força que está aqui no centro da nossa testa, entre as sobrancelhas. E por isso que eu falei dos egípcios, né? Que muitos associam como o olho de Horus, né? Se você pega algumas lá, o olho que tudo vê, o terceiro olho dos hindus, que eles colocam o pin aqui, né? E o centro de força, que é isso que na parte do espiritismo é tratado. Lembrando, chakra é a denominação que veio lá da antiguidade, principalmente dos hindus. Centro de força foi citado pelo Chico Xavier na literatura dele. Quando ele começa a descrever, ele fala dos centros de força que nós temos nos nossos corpos espirituais e que estão associados aos nossos plexos, tá? Muitas vezes plexo ou sistema glandular. Bom, então vamos lá. Esse centro de força que a gente tem aqui no centro da nossa testa, ele é responsável pela nossa visão espiritual, né? Ou a nossa percepção espiritual, ou a nossa intuição. E daí, quando ele está equilibrado, quando a gente está alinhado num padrão superior, é bárbaro, porque é quando você recebe aquela intuição, olha, sabe, não é que você vê, mas vem assim claramente para você, e você fala assim, não vou hoje não, naquele lugar. E daí acontece alguma coisa. Você fala assim, olha, se eu tivesse ido, parece alguma coisa, alguém me falou, né? E eu tive uma intuição, ou a mãe teve a intuição com o filho, porque ela é muito ligada emocionalmente, né? Então, o plano espiritual, a percepção dela está tão ligada no filho que ela tem uma percepção maior, né? Isso quando está equilibrado, tá? Quando está desequilibrado, daí a coisa ela pega. E é um centro de força muito delicado, porque além de uma visão pessimista, muitas vezes, é nele que muitas vezes acontece o deslumbre, ou, como eu posso dizer, me fugiu a palavra, o fanatismo, ou aquela coisa que a pessoa acha que tudo é espiritual, ou que tudo é negativo, ou que tudo ela está perseguindo ela, né? Vira uma coisa meio de neurose, porque ele está, além da visão, ele está ligado à hipófise, à nossa mediunidade lá da pituitária, sabe? Aquela glândulazinha, né? O Carlos me lembrou aqui no meu ponto espiritual, da minha intuição, que é a fascinação. Está completamente ligado ao fascínio. O que é a fascinação? A pessoa vê tudo onde não tem nada. Sabe aquela pessoa que chega perto de você e fala assim, tô vendo alguma coisa que está em você, que não vai te ajudar em nada. Sabe? Eu vi. Toma cuidado.
Toma cuidado. Plano espiritual, para mostrar alguma coisa, é sempre para auxiliar, nunca para te pôr para baixo. Né? A gente tem que pensar, plano espiritual da luz, ele sempre vai mostrar, vai deixar se fazer visível, ou vai fazer perceber algo para ajudar a você, o próximo, aos envolvidos da situação. Então, ele é um centro de força poderosíssimo, que nós precisamos estar sempre atentos. E eu vou passar para o Carlos agora fazendo uma pergunta. Já que ele me lembrou da fascinação, por que que às vezes, Carlos, tem gente que vê, que acha que vê, tem gente que sente, tem gente que não tem, tem gente que fala assim, olha, eu tenho intuição. Daí o outro fala assim, eu sou uma porta, não sinto nada, não vejo nada, não percebo nada, não tô aí com nada. E eu queria falar mais uma coisa. Olha, isso é esclarecedor, porque já teve dúvida, hein? Nós sabemos que muitas vezes as crianças, ela tem uma percepção maior do mundo espiritual. E quando a coisa acontece meio assim, às vezes a criança fica meio assustada, não sei o quê. E quando a gente vai lá, às vezes no centro cirúrgico, o doutor fala assim, olha, eu vou fechar o centro de força da terceiro olho, ou eu vou equilibrar o terceiro olho, porque esse não é o momento, não sei o quê. E daí teve gente que falou assim, olha, o doutor fechou o terceiro olho do meu filho, ele não vai enxergar mais, ele não vai ver, não vai perceber, ele tirou a mediunidade dele, isso acontece ou não? Fala pra gente, Carlos. Fabinho, essa questão, toda a questão dos chakras, ela é muito interessante, né? Muito rica. Mas não tem jeito, né? Nós falamos que a semana passada sobre proteção e falamos sobre o coronário. Agora nós vamos falar do terceiro olho, que eu trouxe a figurinha aí atrás para mostrar. E nós estamos o tempo todo emitindo e recebendo. Então, na verdade, o terceiro olho aqui é o ponto transmissor e receptor disso. Né? Tanto o transmissor do meu pensamento, quando ele é focado, quanto o receptor. E todos nós temos isso. Isso é uma habilidade inerente a todo ser humano, todo espírito encarnado. Só que, como tudo, e eu gosto que o Fábio lembra da gente, o terceiro olho em si, o per se, ele é neutro. Né? E ele pode estar aberto ou fechado, óbvio, todos vão ter de novo aberto ou fechado. Porém, ele vai se sintonizar e deixar você ver o que estiver dentro do seu pensamento. Que aí hoje eu que vou dar spoiler até, por quê? Porque como nós somos envolvidos, e essa questão que você falou, percepção, ela é muito complexa, porque a pessoa acha que vai ver tridimensionalmente, mas é uma percepção, é uma visão que projeta no córtex, né, uma sensibilidade, ele vai estar sempre associado ao quê? A um sentimento. E muita gente, muitas vezes, dependendo do hinduísmo, de como você for, ele vai ali meio que se misturar com o chakra do cardíaco, que é onde está a emoção. Mas não tem como você dissociar uma imagem boa, ruim, que está se manifestando num plano espiritual, de um sentimento. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Por quê? E como eu equilibro isso? Normalmente, quando as pessoas já têm, e você colocou o caso das crianças, e eu vou aumentar um pouco esse exemplo, no sentido de que muitas pessoas chegam lá com esse terceiro olho extremamente habilitado e sensível, que é aquela mediunidade quase inata que a pessoa tem, né? E ela precisa desenvolver o quê? Fazer uma escola de médiums, adquirir conhecimento. Porque se ela fica com essa antena, com esse receptor ou com esse projetor aberto, escancarado, sem o equilíbrio, ela vai sintonizar coisas complexas, sem o entendimento. Então, além da questão de muitas vezes os doutores retardarem o desenvolvimento desse centro de força, muitas vezes a pessoa chega lá desequilibrada. Inclusive, nós temos
casos de muitas pessoas com loucura, que são visões do plano espiritual que ela nunca teve condição de entender, de desenvolver, não só em crianças que passam medo, como você falou, né? Porque a criança está lá, ela não entende. E é interessante, porque apesar de ele estar no nosso perispírito, ele tem uma ligação direta com plexos da gente, com glândulas, todos eles. Aí você já colocou da hipófise da pituitária, que é a de cima, nós podemos explorar os outros no devido tempo. Mas o nosso corpo também se desenvolve através da nossa vida. Então, os doutores colocam isso, não está tirando a capacidade de nenhuma criança. Ele está equilibrando algo que está muito cedo. Então, ela tem uma maturidade espiritual, muitas vezes, desenvolvida, vem com isso muito latente, porém, o corpo físico dela e a idade mental dela não acompanha isso. Então, ela se assusta. Né? Então, os doutores retardam isso para que a criança possa desenvolver isso quando ela já tiver outra condição, uma condição física maior, mental e intelectual. Porque se isso não acontece, eu falei, tem muitas pessoas que estão lá nos manicômios, são consideradas esquizofrênicas loucas, que têm, na verdade, esse olho escancarado e está lá. E essa questão de percepção, ela é muito importante, porque você falou da fascinação, mas ela vai além. Porque dependendo de como a pessoa encara isso, essa fantasia, ela vira uma realidade latente, ela começa a conversar com esses seres, com essas pessoas que lembra dos amiguinhos imaginários das crianças, que não são outras coisas senão isso, né? Que está lá conversando, isso pode, sem o equilíbrio, sem o estudo, sem o desenvolvimento, sem procurar uma casa, sem o passe, sem o evangelho no lar, isso tudo está lá, é uma porta aberta que você tem essa percepção e você está suscetível, e não está equilibrando isso, você está suscetível à obsessão, a ondas complexas, a entrar, lembra que a gente falou semana passada, entrar num lugar e como eu vou me proteger, a pessoa com isso aberto vai ficar muito mais sensível a essas energias. Né? E ela é uma transmissora maior ainda, isso que a gente tem que pensar. Tem que ter o equilíbrio para não receber e para o que você vai dar. Porque quando você envia coisas boas através da oração, também está saindo através dele. É através dessa glândula da pituitária que os gregos já estudaram. Né? Não é coisa recente. Então, ninguém tira isso de ninguém, mas isso deve ser treinado, como tudo na vida, né? E equilibrado e tem que vir associado ao conhecimento. Senão a pessoa vai dar más interpretações, como muitas vezes nós demos, e a criança muitas vezes vai ficar traumatizada. Tem crianças que eu vi que não podiam entrar numa casa, num lugar, num quarto, porque ela está exposta a uma coisa. E depois, quando virar um adulto e crescer, quantos a gente não vê que deita que o doutor fala, olha, você tem aí um dom, e esse dom serve para você ajudar as outras pessoas, né? Então, é isso que eu tenho para colocar através do nosso terceiro olho aí. Bom, então o Carlos falou, você não fica cego do teu terceiro olho, tá, gente? O doutor equilibra, né? Foi isso que foi dito. Então, presta atenção para não colocar mais caraminhola na cabeça. Agora, Maurício, eu queria saber, eu queria que você ajudasse a explicar aqui. Olha, a gente já sabe que tem o terceiro olho, como que ele funciona, que ele não fica cego, que às vezes ele fica desequilibrado. E quando ele fica desequilibrado, o que eu faço para equilibrar? Como que eu coloco as coisas em ordem? Porque a gente sabe que quando ele está desequilibrado, baixa o padrão. Lembra que é um circuito? E um circuito, ele é, né, todo interligado. Então, se desequilibra aqui, desequilibra, eu estou desequilibrando aqui, daí vai desequilibrar os outros centros de força, meu padrão está caindo e eu vou começar a ver mais pessimista, consequentemente perceber mais pessimista, sentir mais, ou, conforme o Carlos falou, e atrair
todas essas energias pessimistas, como acontecia com o Hip Hard lá, a nossa hiena, né? E como que eu faço para sair desse enrosco? Fala para gente. Fabinho, pois é, o negócio é bastante, vamos chamar assim, bastante tenso, né? E bastante complexo. Quando eu falo complexo, eu quero dizer, em primeiro lugar, quando a gente fala de centro de força, chakras, plexos solares e plexos como um todo, você fica imaginando, o que será tudo isso, né? Como que funciona toda essa energia? De uma forma bem simples e procurar ser aqui bastante didático, né? Mas bem rápido. Em primeiro lugar, o centro de força serve para quê? Para fazer a ligação entre o corpo físico e o espírito. E o centro de força ele faz essa ligação. Então, olha como o negócio é complexo. E aí eu sempre digo, entre o céu e a terra tem tanto mistério, gente, tem tanto mistério, que nós temos uma infinidade de coisas para aprender. E olha que a gente procura aprender, mas nós estamos gatinhando, eu acredito nisso, mas estamos aprendendo bastante, estamos evoluindo bastante. Então, essa ligação entre o espírito e o corpo físico é feita por esses centros de força, né? Então, esses centros de força que fazem toda essa ligação de um lugar para o outro, ou corpo físico com o espírito, o que nós podemos dizer aqui? E aí os meninos colocaram de uma forma bastante bacana. Lembrando que nós sempre falamos que nós estamos no mundo de provas e expiações. Por estarmos no mundo de provas e expiações, nós temos seres de luz, como o Fabinho colocou, como nós temos espíritos menos esclarecidos. Então, nós temos espíritos de luz, pessoas equilibradas, espíritos equilibrados, que estão aqui para ajudar, e que o Fabinho colocou. Poxa vida, o plano espiritual, se ele vai revelar alguma coisa, se ele vai passar alguma coisa para alguém, é para quê? Para ajudar. Não é para desequilibrar. Mas tem situações que, como nós estamos nesse nosso mundão que tem a luz e a escuridão, o bem e o mal, significa que tem também o lado não muito legal, o lado não equilibrado, né? Assim, fica difícil a gente falar pessoas ruins, não é isso, mas sim espíritos menos esclarecidos, vamos chamar assim, e que ainda estão em evolução, como nós, mas, vamos chamar assim, menos esclarecido, podemos colocar até dessa forma, mas que não estão muito aí para ajudar as pessoas, querem mais, vamos chamar assim, tirarem um sarro, tirarem vantagem, sugar energia e por aí vai. Em função de tudo isso, o que nós colocamos? Quando há um desequilíbrio nesses centros de força, você acaba atraindo o quê? Essas energias negativas, igual o Fabinho colocou, da hiena, né? Vai trazer essas energias negativas. Quando te traz essas energias negativas, isso vai estar já afetando o seu espírito, consequentemente, vai te afetar o seu físico. E aí, quando afeta o seu físico, quando há esse desequilíbrio e afeta o seu físico, você vai acabar ficando doente, você vai acabar ficando desanimado, você vai acabar desgastando a sua energia com coisas que não precisava. Então, o que acontece com essas energias negativas? Se você manter esse pensamento negativo, esse desânimo, essa falta de fé, essa falta de confiança, vai afetar totalmente o seu corpo físico. Espiritualmente, vai estar te afetando, vai te afetar fisicamente, te desanimando, te diminuindo sua imunidade, te diminuindo a sua saúde, e aí você vai acabar ficando doente. Agora, como se defender de tudo isso? Como equilibrar tudo isso? E aí, quando nós falamos que esse centro de força que fica bem aqui no centro, entre os dois olhos, fica aqui no centro da testa, você vai equilibrar com prece. Da mesma forma que nós falamos na semana passada, que você tem o coronário, que aí ele abre, e você faz a ligação direto com o plano maior, direto com Deus, a prece, quando ela chega, ela vai fazer essa ligação lá com Deus, mas ela vai chegar por onde? Por esse terceiro olho, vai chegar por esse centro de força. E aí, se vocês perceberem, essa prece com bastante fé, com bastante confiança, aquilo que o Carlos falou, você vai ser o receptor e também o transmissor. Então, quando ele falou, você faz essa transmissão, quando você emite essa energia boa, transmite essa prece, transmite essa energia positiva, você está transmitindo aqui. E da mesma forma, você está recebendo também por aqui. Ora, então, o que significa isso? A prece cura tudo. A prece te equilibra. A prece te deixa em paz. Então, olhe como é importante a prece. Então, se você às vezes está numa situação difícil, o que você faz?
Você para, você respira, você fala, meu Deus, me ajuda a resolver a situação. Às vezes, uma situação de embate. E se você se mantém calmo, com certeza, você vai se manter em prece silenciosa e você vai fazer de uma forma boa, tranquila, equilibrada, com tolerância, com paciência, e aí as coisas vão fluir. Agora, se você não fizer isso, o que acontece? Você vai desequilibrar. Desequilibrando, você pode arrumar uma encrenca tão maior, a situação, às vezes, pequena, acaba causando um negócio enorme na sua vida por algo, às vezes, pequenininho. Então, nós falamos da prece, nós falamos aqui também da meditação. Então, a meditação também é importante. E, assim, eu já ouvi falar, pessoas que fazem meditação, que gostam de fazer meditação, muitas vezes fazem meditação, você imagina, como se fosse um fogo, como se fosse uma vela, como se fosse uma chama bem no meio da testa, que ela vai até o coronário e eleva para Deus. Então, a meditação também ajuda bastante as pessoas a se equilibrarem, a estarem bem, a estarem em paz, para não ficarem doentes, para não ficarem com pensamentos negativos. E o que nós finalizamos aqui? Como que nós podemos finalizar? Da seguinte maneira. Ora, se você tem uma situação complexa, se você tem uma situação complicada, entre em prece, entre em meditação. E aí você vai perceber que as coisas vão fluírem, as coisas vão acontecerem, mas você precisa estar com fé, precisa estar com confiança, precisa estar firme. E uma outra coisa importante, quando se fala desse terceiro olho, e aí quando se fala desse equilíbrio, dessa proteção, como você está enxergando a sua vida? Como você está enxergando as coisas do mundo? Como você está enxergando, né, a atual situação na pandemia? Eu já ouvi dizer duas coisas. A pandemia veio para ensinar, veio para dar um chacoalhão e aí ensinar os seres humanos a serem melhores. Sim, e eu acredito que veio para isso, mas será que todos estão enxergando dessa forma? Não sabemos, o negócio é complicado. Eu já ouvi também dizer, uma pessoa falou, para mim, essa pandemia é um grande castigo para a humanidade. Tem várias formas de se enxergar. Então, é tão complexa a coisa. E como você está enxergando a sua vida? Sua vida está legal? Sua vida está boa? Você está feliz? Sinceramente, como você está olhando a sua vida? Como você está olhando o seu eu? E aí é esse olho aqui que vai te dar um pouquinho dessa percepção, né? E aí tem aquela questão, como você está enxergando o copo? Meio cheio ou meio vazio? Como você está enxergando a sua vida? Então, a gente encerra olhando dessa forma. Não sei se eu consegui responder a contento, mas se não, a gente fala no botão aí para a gente. Olha, então, para resumir, Maurício falou da prece, do pensamento positivo, sem contar que nós temos ainda todo o suporte dos tratamentos da casa, da apometria, que vai ajudar a equilibrar, da desobsessão, que vai ajudar a higienizar tudo aquilo que está impregnado nos seus centros de força. Tem os doutores que, quando essa impregnação está muito forte, ela já está se manifestando no corpo físico, virando doença, os doutores vão auxiliar. Fora isso, tem que fazer a sua parte, tem evangelho, tem que fazer a sua prece, a sua meditação, a sua água fluidificada. Isso é importantíssimo. E tem uma dica, a dica do Fabinho. Olha, quando a gente lê o livro dos Espíritos e o Evangelho, ou a mensagem do Dr. Antônio, a gente percebe que Deus é bom, a vida sempre trabalha para o nosso melhor ou para a nossa evolução. Então, se a coisa não está acontecendo muito legal, muda o foco. Começa a perceber e se perguntar o que é que você tem que aprender com a situação. Então, a dica de hoje se pergunta se você está vendo é real ou o que você pode tirar de proveito de tudo aquilo que você está vendo, se está meio borocochosinho, tá bom? Fica com Deus, logo depois vem a prece. Meu abraço, até semana que vem, que nós vamos falar da língua, ou será do laríngeo, ou será daquilo que a gente fala demais? Como que funciona? É uma bênção ou uma praga? Olha, até a próxima semana, vai dar o que falar. Beijo!
Que nesses momentos você possa pedir ao teu Deus colírios de luz, iluminando teus olhos espirituais e físicos, para que você veja a bondade divina, veja caminhos de luz, rotas que te levam ao teu melhor sempre. A Ele que dá vista aos cegos, que Ele possa tirar de você a cegueira das ilusões, das tristezas e das mágoas, iluminando as mentes e os corações. Ah, Senhor, envia o nosso irmão Jesus, para que Ele nos ensine a ter aquele doce olhar, aquele olhar de amor, olhar de perdão, olhar que Ele tinha capaz de restaurar toda a alma quebrantada, para que possamos ser verdadeiramente a Tua imagem e semelhança. E que nos dias de jornada nós possamos ver não só o que nos falta, mas tudo aquilo que angariamos através dos tempos para seguir em frente sempre, sempre, graças a Deus.